Bom dia, um excelente início de semana para todos vocês. Sejam bem-vindos, o Revista começa agora e hoje você vai aprender a fazer um doce delicioso. Estou falando do pirulito recheado de brigadeiro com a doceira Ana Lígia. Ai, gente, lembra a infância, né? Aproveitar que a gente está na semana que antecede o Dia das Crianças. Começar a semana com um docinho faz bem, não é? Gostoso e fácil de fazer e uma graça a apresentação que ela trouxe já aqui em nossa revista. E também para falar sobre o Outubro Rosa, nós vamos falar sobre o diagnóstico precoce com a doutora Naira Scartesini, que é ginecologista e obstetra e vai dar dicas também sobre esse assunto, sobre esse tema que tem que ser um alerta, eu acho, que para todas as mulheres, né, que nos assistem nesse momento. Nós estamos no início de um mês que muito é falado esse tema, então um dos assuntos também que a gente vai falar aqui na nossa Revista Mais é sobre o Outubro Rosa. Mas agora a gente vai começar o programa ensinando você a fazer um doce delicioso, um charme, gente. Sabe aquele doce que você pode colocar na mesa de aniversário da sua filha, do seu filho, que vai ser sucesso garantido? Dá uma olhada para você ver se eu não tenho razão. Esse é o pirulito recheado de brigadeiro que a Ana Lígia trouxe aqui no nosso programa. Um beijo. Seja bem-vinda, tudo bom? Tudo Fecha bem. no pirulito para vocês verem mais uma vez. Dá uma olhada, fecha nele para vocês entenderem. Que graça que é esse pirulito e também uma delícia, tenho certeza absoluta, não é? Ele é muito bom e muito fácil de fazer. Aproveitar essa semana de Dia das Crianças, colocar os pequenos na cozinha, dá até para fazer junto. Mão na massa em família, não é? Sim, com certeza. Mão Não é uma na delícia? É verdade. Não é só fazer brigadeiro. Às vezes a gente pensa que doce para fazer com criança é só brigadeiro. Mas não é não. Olha esse pirulito. Sim, e você cria uma memória na criança Com também, certeza. né? Você sabe que quando eu era pequena, minha avó fazia, minha família toda é de circo, parte de mãe. Sério? E ela fazia em casa aqueles pirulitos de circo, que é de caramelo. Aham. Nem vende mais hoje no circo esse pirulito. Mas você disse uma verdade. Eu acho que doces desse tipo marcam a nossa infância, né? Sim, Nos você- memórias Afetivas. maravilhosas e afetivas. Com certeza. Muito legal. Vamos passar então a receita? Vamos, super fácil, O que gente. que precisa? Aqui eu vou mostrar para vocês rapidinho a nossa receita de brigadeiro, que é super tradicional. Aham. Uma lata de leite condensado. Tá. Essa é a receita tradicional do brigadeiro. É a que a gente usa na nossa loja, super tradicional. Tá. Aliás, sua loja é cada vez mais um sucesso, hein? Ai, obrigada. Parabéns, parabéns. Aqui, uma colher de manteiga sem sal. Manteiga sem sal. Isso. E eu uso chocolate em barra lá, Ao leite? ao leite. Daí, se você quiser mudar o sabor, pode ser o branco, pode ser meio amargo. Aqui, 80 gramas. 80 gramas. Isso, não vai ficar um brigadeiro tão escuro. O nosso lá é um pouquinho mais claro, Tá. tá? Daí, brigadeiro tradicional, gente. Vai mexer, vai dar o ponto no Leva no- ao fogo. Isso, Fogo leva baixo? fogo baixo sempre, Tá. tá? Pra ele não queimar. Mexendo, quando tiver mais ou menos uns 10 minutinhos, ele vai descolar, você dá uma viradinha assim, vai descolar do fundo da panela. Aham. Brigadeiro de casa de vovó, de mãe, aquele tradicionalzão. O ponto, tem algum detalhe, algum pulo do gato que você dá ou é o básico? É esse mesmo, você vai olhando, quando você der aquela A liga é inclinadinha, quando você solta. isso, descer, ele descolar do fundo da panela, esse Tá- é o ponto. Tá na hora de tirar. Isso, tá na hora. Tá bom. E agora, o que eu faço? Aqui, ó, como eu falei pra vocês, o nosso ponto é um pouco mais clarinho para essa quantidade. Porque tem brigadeiros que são um pouco mais mais escuros. escuros, isso. Entendi. Esse é mais clarinho. Isso, daí você pode dar o ponto de enrolar, que é esse que eu falei que vai escorrer da panela. Tá bom. Daí, a gente pega uma bolachinha Maria, aquelas tradicionais Tá. também. Pegar o brigadeiro. Aliás, essa bolacha Maria é uma delícia, né? Brigadeiro Ó, e e bolacha. lembra a infância, Lembra a infância. não é? Aqui, ó, a gente vai passar uma boa quantidade. Tá. Só cuidado pra bolacha não Pra não quebrar. quebrar, né? Se É. quebrar também, a gente já aproveita e come. Já não aproveita tem? e come. Gostoso, a As gente bolachas come. isso, as bolachas que quebram na loja, a gente aproveita e faz palha italiana também. Ah, é bom, né? É, Aliás, palha italiana é uma delícia. olha só, É um sanduichinho. é um sanduichinho. Ele, depois de pronto, Ah. ele vai ficar bem parecido com um alfajor. Aham. Porque a umidade do brigadeiro deixa a bolachinha mole. Ah, que Então, na interessante. mordida, te dá a sensação de um alfajor. Entendi. Ó, daí a gente põe um palitinho No meio. no meio Tá. e mais uma camadinha de Ah, brigadeiro. são duas camadas. É, são 3 bolachinhas. É um pra- double. Isso. Olha, gente, bem servido, hein? E as crianças adoram, né? Adoro. Minha filha chega na loja já vai direto. Sério. Isso. E é legal porque às vezes você quer montar uma mesa, por exemplo, de aniversário diferente e não quer Sim. colocar aquele brigadeiro tradicional.
não é? E uma opção Lembrancinha. também, ou lembrancinha. Sai muito. Bem pensado. Lembrancinha de maternidade, lembrancinha de aniversário. Bem pensado. Para quem não tem espátula, a faquinha faz o mesmo papel Tem o em mesmo casa. efeito. Isso. A gente vai alisar. Tira o excesso Isso. do Dá para brigadeiro. rechear também com aquele creme de avelã, Ai, gostoso doce também. de leite, Você pode fazer vários recheios. vários recheios. Pode, de repente, fazer aquele de morango. Como é que é? Bicho de pé? O bicho de pé, Pode sim. fazer também? Sim, daí é com aquele achocolatado de morango. De morango. Você pode colocar 2 colheres de achocolatado. Dá pra de fazer. morango. Olha que graça, gente. Fica muito fofo, né? Aí você leva pra geladeira ou não? Não, não precisa. Não precisa? Não precisa. Olha que incrível. Daí aqui, ó, eu já tenho o chocolate temperado, eu já dei a temperagem antes da gente entrar no ar, tá? Aham. Mas se você quiser usar o chocolate que chama cobertura, ele também fica ótimo, que não precisa dar o ponto, fazer aquela Entendi. tablagem toda. Pra fazer a cobertura do nosso pirulito. Isso. Tá. Daí aqui, ó, a gente vai jogar, Ai, gente, que dar maravilha. esse banho nele. Oh, meu Ó. Deus do céu. Com a própria colher você faz assim, ele já vai cobrindo, tá Faz vendo? isso dos dois lados? Isso, daí agora a gente vira. Ah. É muito simples, por isso que os pequenos podem participar. Não, imagine a alegria das crianças quando descobrirem que eles podem fazer pirulito, não é? Maravilhoso. Olha aqui. Tira sempre o excesso. Tira sempre o excesso. Tá, com a espátula, mas pode ser com uma Pode faquinha. ser a faquinha, só não usa o lado da serrinha, né? Usa o outro lado daí. Tá. Se a pessoa não tiver bolacha Maria, tiver, por exemplo, bolacha maisena, Sim, fica compridinho, pode fica a fazer coisa mais também. linda também. Não tem problema. Pode fazer com bolacha cookies. Ah, com cookies também. Boa ideia. Daqui a parte que eles mais gostam, que é a hora da bagunça, né? De escolher o confeito. Escolher o confeito. Não é? Tem esses coloridinhos. Aham. Que você pode colocar. Pode colocar. Pode até, de repente, ser uma terapia em família isso daqui, não é? Sim. Olha que graça. E você vende esse pirulito lá na Pico Ruchas. Vendo sim. Vamos Sai- falar um pouco da sua loja, então, que é um sucesso, gente, a loja dela. Obrigada. Eu nem considero loja, eu acho que é uma casa de charme, não é? As pessoas vão Isso. lá para se encontrar, para degustar um café gostoso, Além comer dos um doces, doce. a gente vende uma experiência também, né? Entrega uma experiência para cliente. E eu vejo vários posts das clientes, não é? Adoram fazer posts. Suas louças também são maravilhosas, Sim. né? De São muito bom gosto. Parabéns. Meus chameguinhos, meus louças. Aonde é que fica a Pico Ruchas? Fica em Perdizes, fica na Rua Vanderlei, 1602. Rua Vanderlei 1602 e funciona de quando a quando? Funciona de terça a domingo, das 11 às 8 da noite. Bem a Deus, essa moça e esse moço trabalham, hein? Alexandre Maridão tem que estar lá também, não é? Sempre junto, Dizem com que, certeza. que tem que ter os olhos dos donos, senão o negócio não vai pra A gente frente. tá lá todos os dias, Eu desde acredito, o comecinho. eu acredito. É que vocês fazem com amor, né? Por isso que dá resultado. Esse também a criançada adora, que são aqueles crocantes. Aham. Aí vai da opção de cada um, né? Isso. E aí você deixa para escorrer ou para secar? De quanto tempo demora para secar o chocolate? Uns 10 minutinhos. 10 minutinhos já tá Isso. pronto? Aqui com o ar vai um pouquinho mais rápido, né? Mas uns 10 minutinhos. Legal. Ele Posso já mostrar ele seca. pronto? Claro. Olha que bacana, gente. E para você também que está querendo começar um negócio, você também pode começar assim, fazendo esse tipo de pirulito de biscoito com brigadeiro, não é? Por quanto você vende esse pirulito? É a 8,50. 8,50. Isso. Olha que bárbaro, gente. E uma ideia fantástica para lembrança também. Não tinha pensado nisso. Sai não é? muito. Uma ideia Dá para fazer ele fantástica. sem o palito. Aham. Também embalar como se fosse um bombonzinho. Boa ideia também, não tinha pensado. Nossa, mas Ele que sem moça o palito criativa. sai mais para eventos adultos, eu digo Aham. assim. Um Não, chá mas de olha cozinha. que legal, você põe aqui, ó, espetado assim num lugar, né? Fica uma graça. Posso experimentar agora? Por favor. Qual eu vou experimentar, hein? Qual que você sugere que eu experimente? Esse aqui você vai sujar a boca porque o chocolate ainda tá molhadinho. Vou mas ter se que você pegar um quiser- daquele. Você quer com... Deixa eu pegar esse aqui, Esse? ó. Pode ser esse, tanto faz. Qualquer um vai estar maravilhoso, tenho certeza, não é? Enquanto eu vou comer, eu quero que você passe de novo o seu contato. Tem Tô com água na Perdizes, boca. na Rua Vanderlei, 1612. E tem o nosso Instagram, que é @picoruchas. @picoruchas. Isso. Olha aqui, olha eu fazendo fusarca aqui no estúdio, ó. Ó a mordida, ó. Realmente lembra um alfajor. Lembra, né?
Nossa, olha isso, gente. Ó, As camadinhas de brigadeiro. aqui. Olha que delícia. Tá todo mundo babando aqui no estúdio, hein? Uma delícia. Sem só usar a criatividade. Pode banhar com chocolate branco. Bom também. Fazer um recheio de cada sabor. Isso com um cafezinho. Fica delicioso. Digo sem palavras, não é? Brigadeiro é muito bom, né? Tudo que leva brigadeiro. Mas com essa bolacha, ficou molinho, ficou gostoso demais. Fica. Não é? Parabéns, adorei, Obrigada, Ana. Izzy. Sucesso pra você, Pra viu? nós. Adorei. Até uma Ainda mais na próxima. semana que a gente vai comemorar o Dia das Crianças, não é? Sim. Boa opção para você fazer esse doce com seus filhos, não é? E netos também, não é? Sobrinhos, Sim. enteados, ou para você mesmo também, não é? É, com a Obrigada, criançada. viu? Sucesso, amor. Obrigada. Obrigada por ter vindo. Muito Obrigada. obrigada. Olha, agora eu quero dar uma dica para você que gosta de música. Dá uma olhada no que a Oba Box trouxe para você. Se você tem uma pilha de discos de vinil e várias fitas cassete com todas as memórias de sua juventude, descubra como resgatar todos aqueles sentimentos do passado. Pensando nisto, a Oba Box resgatou os toca-discos de vinil, unindo o charme e a elegância dos sons antigos com a tecnologia e a modernidade dos aparelhos atuais. Apresentamos o Oba Vintage, um toca-discos de vinil e fitas cassete de última geração que tocam suas músicas antigas e ainda converte em arquivos digitais que podem ser compartilhados pela internet, além de tocar CDs e músicas através do pendrive ou Bluetooth no próprio aparelho. E para comprar o Oba Vintage, basta ligar agora em nossa central de vendas. Não perca tempo. Faça como mais de 1.200 clientes satisfeitos com o Oba Vintage. Ligue agora. Oba Box, levando a inovação para sua casa. A vitrola multifuncional Oba Vintage permite que você aproveite suas músicas de todas as formas. E eu vou para um rápido intervalo e já eu volto. Chegamos no Outubro Rosa, um mês onde a importância do diagnóstico fica em evidência, né? E principalmente o diagnóstico precoce. É sobre isso que nós vamos conversar com a doutora Naira Scartesini. Falei certo agora? Falou. Ginecologista e obstetra. E eu queria que também você já começasse falando sobre a causa do câncer. Se existe uma causa específica do câncer de mama? Bom, o câncer de mama pode ter diferentes fatores de risco. Tanto o envelhecimento celular, ele pode aparecer com a idade, o comportamento da pessoa, o tabagismo, o sedentarismo, a má alimentação, mas a gente tem fatores de risco bem importantes, que são o hormonal, então aquelas pacientes que não têm indicação de reposição hormonal, que têm antecedente de câncer de mama na família, e usam hormônio, isso pode acabar potencializando o Qualquer surgimento. tipo de hormônio ou um hormônio específico? Quando a gente fala do estrogênio, um o dos estrogênio. hormônios usados na reposição hormonal na menopausa. Progesterona, não. A progesterona, em geral, não se associa a um aumento do risco de câncer de mama, mas na maior parte das vezes a gente usa os dois combinados, então ela acaba vindo no combo. Entendi. E um outro fator de risco é o antecedente familiar, o histórico familiar, principalmente em parentes de primeiro grau. Mãe, irmã, tem uma grande influência na incidência de câncer de mama. Entendi. Agora a gente fala sempre do Outubro Rosa, né? A gente frisa o mês de novembro, ou mês de outubro, perdão, como um mês de prevenção ao câncer de mama e foca nas mulheres. Mas o câncer de mama também pode atingir homens? Pode, num percentual muito menor, de forma muito mais rara, mas também pode acometer homens, que têm o músculo peitoral e por cima dele pequenas glândulas, não no nosso volume. Por isso é bem mais raro do que nas mulheres. Entendi. Existe algum sintoma além do carocinho na mama? Porque sempre quando as pessoas falam, ai, será que eu tô com câncer de mama? A primeira coisa que aparece na mulher, e eu digo isso por experiência própria, eu sou mulher, faz o toque na sua mama e veja se tem algum carocinho, né? Existe algum sintoma além do carocinho? Você sabe que hoje em dia a gente não preconiza tanto o autoexame porque as pacientes se confundiam muito. Elas chegavam assustadas no consultório imaginando que aquilo que elas tinham palpado era um nódulo e na verdade era só uma glândula. Então hoje em dia o que a gente frisa muito é
ter percepção da sua mama. Se teve uma mudança de simetria, uma mudança da textura da pele, se você, obviamente, sentiu uma nodulação diferente, uma dor, uma saída de secreção do mamilo, qualquer alteração do usual, do que você costuma ver todos os dias, isso pode ser um sinal de alerta e é um ponto, um gatilho para que procure o médico. Entendi. Ou seja, o primeiro sinal desses que você falou, procure o médico. Exato. Ok. Agora, mulheres que têm prótese de silicone nos seios, de certa forma isso pode levar a doença ou uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, colocar a prótese de mama não aumenta o risco do câncer de mama, mas afugenta elas de fazer a mamografia. Entendi. A mamografia não é contraindicada para pacientes que têm prótese, mas muitas delas têm medo por causa da compressão. Mas a gente ainda não tem um exame substituto da mamografia. Então, é importante que as pacientes com prótese se conscientizem a fazer a mamografia também, porque ela é essencial no diagnóstico. Entendi. Pílula anticoncepcional aumenta o risco da doença? Não. Nos muitos estudos que a gente já teve até hoje, não tem nada conclusivo sobre um aumento do índice de câncer de mama associado ao uso de pílula no decorrer da vida. Então, pode usar a pílula com tranquilidade. Não tem problema. Agora, eu queria que você me falasse um pouco da importância da amamentação. A amamentação é essencial na prevenção do câncer de mama. Quanto mais tempo eu amamento, mais eu previno que o câncer de mama vá surgir, e além de todas as outras importâncias da amamentação. E um ponto importante também, pacientes que amamentam podem fazer a mamografia. Não é um impeditivo, porque algumas pacientes podem achar, não, durante o período da amamentação não poderei. E levando em consideração que a OMS recomenda que a amamentação seja uma prática até os 2 anos de vida da criança, essa paciente precisa fazer a prevenção dela, então ela pode fazer mamografia. Mas eu acho que hoje em dia é cada vez mais raro uma mulher amamentar até os 2 anos de idade. Né? Você sabe que a gente tem tido uma conversa grande sobre a amamentação e tem estimulado essas mães. Isso não quer dizer que essa criança vai estar em aleitamento materno exclusivo. Essa criança já está com fórmula, Claro. essa criança já come. Mas o fato dela mamar uma vez ao dia, na hora de dormir, na hora de acordar, diminui a incidência de câncer de mama e melhora a imunidade da criança. Então, é importante a conscientização, apesar das dificuldades. Digo isso porque hoje em dia, antigamente as mulheres ficavam só em casa cuidando dos seus filhos. Sim. Então, a possibilidade de ela dar de mamar por mais tempo era maior. Hoje em dia, as mulheres acabam saindo de casa mais cedo, né? Depois que tem Interrompendo. seus filhos, e aí acaba tendo que parar de amamentar por conta do trabalho, né? Mas interessante o que você falou. Como é o tratamento do câncer de mama? O tratamento pode ser das mais diferentes formas e isso vai ser norteado pelo tamanho da lesão do câncer, pela localização e pela lateralidade. Tá só de um lado ou dos 2 lados. Então, o tratamento pode ir desde uma simples cirurgia e apenas a cirurgia ser resolutiva, como pode precisar associar a quimioterapia. Quando a gente fala de quimioterapia, ela pode ser associada antes da cirurgia ou depois. Então, antes da cirurgia, ela vai reduzir o tamanho do tumor para facilitar o procedimento cirúrgico. Entendi. Ou depois, tratar algumas células que podem se manter. E além desse momento agudo do diagnóstico, essa paciente pode precisar usar a medicação via oral por até 5 anos depois do tratamento. Como prevenção? Perfeito, como prevenção. Entendi. E as chances de cura? Hoje em dia, as chances de cura são cada vez maiores e o impacto na vida dessa mulher cada vez menor, porque muitas vezes a gente já consegue fazer a cirurgia de reconstrução no mesmo momento. Então, essa paciente não tem um impacto emocional de não ter a sua mama ou de se sentir mutilada ou com uma diferença de simetria. Muitas vezes essa reconstrução é feita já no mesmo momento cirúrgico e, claro, é um diagnóstico difícil, mas uma possibilidade de adequação muito maior. Legal. Agora, na sua opinião, você acha que existem hábitos que podem diminuir a chance de nós, mulheres, e até mesmo homens, desenvolver esse tipo de câncer? Quando a gente fala de fator de risco familiar, não tem como a gente mudar, né? Mas quando a gente fala de hábitos de vida, alimentação, atividade física, cessar o tabagismo, tudo isso pode reduzir a minha chance. E falando sobre os hormônios, que aumentam bastante a incidência do câncer de mama, se eles forem bem indicados, se eles forem indicados para paciente que necessita de fato, com uma análise médica, eles não vão ter esse peso de fator de risco também. Entendi. Então, acho que um bom acompanhamento médico e bons hábitos alimentares, hábitos saudáveis,
podem prevenir bastante. Eu acho que vivendo dessa forma a gente previne tudo na vida, Sim. não é? E principalmente o estresse, né? Dizem que as pessoas que desenvolvem qualquer tipo de câncer, né? Ou passaram muitas vezes por uma frustração muito grande, uma tristeza, uma perda. Então, quando existe um momento difícil na vida de todos nós, e todos nós temos esses momentos, né? A gente fica mais fragilizado e a nossa imunidade cai. Sim. Você concorda com isso? Com certeza. O emocional influencia muito, vulnerabiliza muito essa paciente. Em todos os critérios, não só para câncer de mama, para tantas outras doenças. Então, essa preocupação que a gente tem cada vez mais hoje em dia, de diminuir o estresse, de melhorar os meus hábitos de vida, para melhorar a minha qualidade de vida no dia a dia, não só almejando uma coisa a longo prazo, tem muito impacto na saúde. Existe alguma idade que o câncer de mama aparece com mais frequência? Ele começa a surgir mais frequentemente depois dos 40 anos, por isso os 40 anos são um foco para o início da mamografia preventiva, mas a gente não pode esquecer a história dessa paciente. Se essa paciente tem casos de câncer de mama na família, se ela, enfim, já teve um nódulo na mama anterior, essa paciente pode precisar começar a fazer a mamografia antes dos 35 ou ao redor dos 30 anos. Daí, caso a caso, é analisado. Entendi. Daqui a pouco eu volto para falar com você, porque eu tenho um recadinho para vocês que estão me acompanhando aí de casa. Olha, para você que chegou na melhor idade, que chamam de melhor idade, terceira idade, enfim, preste atenção no que o Oba Box trouxe para vocês. Você tem a sensação de que conversa pouco com seus filhos e netos e está cada dia mais distante das pessoas que você tanto ama? Então veja este vídeo até o final, porque temos uma ótima notícia para te dar. Conheça agora o smartphone que vai te conectar com amigos e familiares e deixar sua vida muito mais prática e moderna. Os smartphones comuns não foram pensados para a terceira idade. Possuem letras e números pequenos e funções complicadas. Pensando nisso, a Oba Box desenvolveu o Oba Smart 2, o primeiro smartphone pensado para a terceira idade. Suas letras e números são grandes e fáceis de enxergar, além do menu ser simples, dando maior visibilidade aos aplicativos na tela. Converse no WhatsApp, compartilhe e receba fotos e vídeos nas redes sociais. E em casos de emergência, você conta com o botão SOS, que disca automaticamente para um contato de confiança, como familiares ou amigos. Ligue agora para a nossa central no telefone que está na sua tela e compre seu Oba Smart 2 com condição especial. Oba Box, soluções criativas para o seu dia a dia. O Oba Smart 2 é o primeiro smartphone pensado para a terceira idade. Agora eu vou voltar a falar sobre a questão do Outubro Rosa, né? Mas a gente já falou de todas as questões difíceis. E agora eu quero falar do que tem de melhor, que é recuperar essa autoestima dessa mulher que muitas vezes se sente mutilada, né? Quais são as saídas para essa mulher depois desse tratamento? Bom, a reconstrução no mesmo tempo cirúrgico tem muito impacto para essa paciente. Ela já sair da cirurgia com as mamas presentes e simétricas é muito importante. Se a gente for pensar num câncer de mama maior ou mais agressivo, que essa paciente perde o mamilo ou perde parte da pele da mama, esse mamilo pode ser tatuado e isso também esteticamente faz bastante diferença para a paciente. E assim que essa paciente conseguir retornar à atividade física, enfim, as atividades que ela já costumava praticar, caminhada ou qualquer outro tipo de atividade física, isso vai trazer o bem-estar para ela e vai mostrar que ela não ficou afastada da rotina dela por tanto tempo. Então, eu acho que também é importante. Entendi. Queria agradecer a sua participação aqui. Obrigada. Espero que tenha esclarecido suas dúvidas e que sirva como uma prevenção, né, para você que muitas vezes pensa em realizar os exames, mas tem medo, tem receio. Então, já diz o ditado, melhor prevenir do que remediar. Claro. Não é? Obrigada, doutora Naira Scartesini. Qual que é o seu Insta? DRA Naira. De doutora. De doutora. DRA Naira. Obrigada, viu? Obrigada. Sucesso para você. Beijo para a Laís também, que está acompanhando a Naira, viu? Acabou. Eu ia chamar outra coisa, mas já queria continuar aqui com vocês, mas não tem mais tempo. Acabou, gente. Mas amanhã tem mais, não é? A semana só está começando. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau. Obrigada. Hey, what's going on, man?